Será mesmo que tudo isso não passa de teorias da conspiração? No livro Icke, escrito em 1999 por David Icke, um escritor de esportes da BBC, no livro ele descreve que a sociedade é controlada por répteis humanoides, o que se pode apelidar simplesmente de reptilianos. Apesar de parecer só uma teoria bizarra, 12 milhões de americanos acreditam que essa teoria é verdadeira. Apesar de serem considerados inteligentes, descobriram que a alteração do nosso DNA causaria um bloqueio em nós, ou seja, impediria que utilizássemos a capacidade total da nossa consciência, nos tornando mais fáceis de controlar. Os cientistas afirmam que possuímos genes répteis em nosso cérebro. Resumidamente, em nosso cérebro existem 3 partes, onde uma terceira, a mais antiga delas, era a parte reptiliana. Tem uma teoria que diz também que as pessoas com DNA réptil pode ser mais facilmente possuída por reptilianos que vivem em uma 4ª dimensão inferior, que é um tipo de reino que se encontra fora do nosso mundo, não percebemos com nossa consciência. Estes híbridos, que são meio humano e meio répteis, se espalharam por toda a Terra, conquistaram civilizações antigas como Suméria, Babilônia, Mesopotâmia e foram considerados semideuses. E eles possuem capacidade para controlar os humanos através da mídia, entretenimento e até da política, a fim de tornar a população alienada, preguiçosa e cada vez mais estúpida, além de causar intoxicação nos alimentos, na água e no ar. Ainda segundo o livro de Icke, existem 2 tipos de reptilianos, os sangue puro e os mestiços. Os sangue puros sabem que são reptilianos e mudam sua forma exterior para a aparência humana, mas retornam à aparência atual quando bem querem. Estes também raramente conseguem se disfarçar completamente de humanos. Eles utilizam uma espécie de vibração capaz de alterar a mente humana para que nós não possamos enxergá-los em sua forma atual, com nossos olhos humanos. Já os híbridos ou mestiços, que são resultado do cruzamento entre humanos e reptilianos, estes indivíduos são controlados a partir da 4ª dimensão, como já expliquei, que é um lugar que nossos olhos humanos não são capazes de enxergar, nem nossos ouvidos ouvir. Não podemos tocar, enfim, é uma outra dimensão. Segundo Icke, existe toda uma hierarquia onde os Dracos, que seria a espécie mais elevada, são os répteis albinos e alados. Abaixo deles está a raça chamada de reptilianos, que são da mesma espécie, só que não possuem asas. Eles têm pele marrom ou verde. Eles estão disfarçados entre nós como soldados, cientistas e atuam em órgãos do governo e em seus projetos secretos, bases secretas, como o projeto Montauk, que é uma tecnologia avançada de viagem no tempo, desenvolvida pelo exército dos Estados Unidos. Identificar um reptiliano nem sempre é fácil. Eles geralmente possuem olhos claros, sejam eles verdes, castanhos ou azuis. Costumam mudar a cor do olho e a pupila também muda de forma. Eles possuem um olhar penetrante. Eles raramente demonstram amor, mas são extremamente inteligentes e amam a ciência. Caso você queira muito ver procure uma dessas celebridades que estão no topo da mídia. Por exemplo, assista um desses vídeos na TV ou no YouTube em câmera lenta. Você poderá ficar chocado com rápidas mudanças de forma, alterações de pele, de dentes, nos olhos e etc. Olha, a lista de famosos e pessoas da elite é interminável. Certamente você já assistiu a alguma dessas divas pop se apresentando ou algum artista de cinema em um filme muito famoso. Eu não irei citar nomes nesse vídeo. Há alguns dias atrás fiz um vídeo falando sobre chips e implantes, onde mostrei que alguns desses estranhos dispositivos são removidos de algumas pessoas tanto por médicos comuns, desses que encontramos nos hospitais, como por médicos que também são médiums e espiritualistas. Dos vários implantes que citei, um deles chama-se chip draconiano. Ele é instalado no ser humano, só que através de outra dimensão, quero dizer, ele está ali em nosso corpo, mas ninguém consegue enxergar. Segundo a fonte que encontrei falando sobre este tipo de implante, tinha dizendo que ele é inserido no sistema nervoso central
e desperta a ancestralidade reptiliana dos draconianos que haviam antigamente na Terra. Alguns desses chips também possuem poder de introduzir sangue reptiliano aos poucos em nossa corrente sanguínea, tudo isso à noite, é claro, durante uma abdução. Mas vamos voltar ao assunto porque senão isso aqui vai ficar mais bizarro do que já está. Acredita-se que há cerca de 4.800 anos AC, os reptilianos começaram os cruzamentos na montanha da Turquia, Irã e Kurdistão. Iniciaram-se suas primeiras civilizações na Suméria, no Egito e na Babilônia e etc. O sangue é importante para os reptilianos. Eles bebem sangue humano porque precisam consumi-lo. Eles também comem partes de cérebro humano, mas dão preferência aos das crianças, pelo fato de terem menos veneno do que o cérebro dos adultos. Um fato curioso é que algumas pessoas têm o sangue marcado pelos répteis. Esses possuem um tipo sanguíneo raro, que é o H e H negativo. Quando um bebê nasce com sangue RH, sua pele fica um pouco azulada. Daí vem o termo conhecido como sangue azul. Segundo David Icke, existem descritos em várias passagens bíblicas, como em Gênesis, onde Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden por causa de Eva, que foi tentada por uma serpente. Icke afirma que isto representa uma mudança nas relações humanas e répteis. De acordo com Icke, reptilianos costumavam andar na Terra e os seres humanos tinham conhecimento de sua existência. Mas como dissemos, em alguns momentos eles foram para a clandestinidade e se esconderam dos seres humanos. E iniciou-se o processo de cruzamento, quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a terra e filhas nasceram deles. Os filhos divinos viram que as filhas dos humanos eram bonitas, e eles se casaram com qualquer uma delas que eles escolheram. Vejamos na Bíblia, Gênesis 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, eram os homens de fama. Entenderam, pessoas? Ele disse: meu espírito não vai lidar com os seres humanos para sempre, pois são mortais. Seus dias serão 120 anos. Os gigantes que conhecemos como Néfilis estavam na terra naqueles dias, e também depois. Quando os filhos de Deus estiveram com as filhas dos humanos, nasceram filhos devido à relação entre eles. Foram os heróis de antigamente, homens de renome. No livro das Revelações, Satanás é descrito como uma serpente e um dragão, e ele é lançado para a terra com os seus anjos. Icke acredita que este é um Draco e seus reptoides. Agora é claro que essa teoria só funciona se você acredita na Bíblia. Por incrível que pareça, esta é a única fonte mais antiga onde encontramos interações entre répteis e humanos. Agora, se os reptilianos se ligaram a nós humanos, eles poderiam também estarem ligados à raça conhecida como os Greys. Segundo Jason Bishop-Tree, os Greys são controlados pelos reptilianos. Vamos lembrar da hierarquia. Temos os Dracons, que são os alados, temos os répteis, que são os não alados, os Greys, que seriam o suposto cruzamento dos aliens com estes répteis, e também temos nós humanos, que para Jason nós estaremos na parte mais inferior, infelizmente. Dizem que o líder de uma sociedade secreta conhecida como os Illuminatis, que é um grupinho de 13 famílias reais, este líder seria um sangue azul, ou seja, um réptil de raça pura. Alguns membros dessa família não possuem sequer DNA da raça. Eles são responsáveis em controlar organizações como Interpol, CIA, NSA, entre outras.
Mas qual seria o verdadeiro objetivo deles estarem aqui na Terra? Vamos para mais teorias conspiratórias. Uma delas seria de que eles precisam do nosso ouro para estabilizar a atmosfera de seu próprio planeta. Outra teoria é a de que eles só têm necessidade de poder e controle, e encontraram aqui na Terra um ambiente perfeito para isso. Adoram viver como governantes, causando na humanidade medo, rebeliões, sofrimento constante, consumindo também energias do ciúme, medo e raiva, fazendo disso sua fonte de alimento. Por isso dizem, metafisicamente falando, que eles vivem em uma quarta dimensão inferior. Isso com certeza não é uma coisa muito boa. Talvez seja uma coisa muito ruim. Aconselho a vocês fazerem uma busca no YouTube. Existem alguns vídeos bem cabulosos de famosos deixando escapar seus estranhos olhares de serpente. Creio eu que a maioria seja montagem ou problemas na câmera. Mas e se realmente existir algo do tipo? Tentarei reunir provas concretas sobre o assunto e encontrar alguém que de fato seja um réptil, e farei um novo vídeo abordando o assunto. Obrigado por assistirem, deixem seu like e clique no sino aqui embaixo para não perder nenhum de nossos vídeos. Obrigado e até mais!